pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre algumas figuras poligonais, né? Bom, basicamente nós temos aqui algumas construções que são feitas com linhas retas, consecutivas e não colineares, né? Quando nós temos esse caso, nós temos um poligonal. E esses poligonais podem ser classificados conforme a figura aí no quadro. Eles podem ser simples ou não simples. Isso significa que as linhas retas se cruzam ou não se cruzam. E nós temos as figuras abertas ou fechadas. No caso, abertas são aquelas figuras em que elas possuem algum espaço que não está sendo totalmente fechado com os segmentos de reta. Já as figuras fechadas são aquelas em que todos os segmentos de reta, todas as linhas, se encontram no início e no fim com algum vértice. A partir disso, nós podemos definir que um polígono é formado quando nós temos uma linha poligonal simples e fechada. Ou seja, quando nós temos uma figura que não tem as suas linhas retas, os seus segmentos de reta se cruzando, e que também são figuras que não são abertas, são figuras que estão totalmente fechadas, que não tem nenhum espaço sem estar fechado. Então, no caso, essa figura aqui não pode ser um polígono porque ela não é simples, porque ela está se cruzando aqui, né? Então ela não é um polígono. E essa figura aqui não pode ser um polígono porque ela está com o seu último lado aberto e, portanto, não pode ser classificada como uma figura fechada, uma forma fechada. Sabendo disso, agora nós podemos classificar os polígonos em convexos ou côncavos. Podemos dizer então que o polígono convexo é aquele polígono em que a gente consegue traçar um segmento de reta que possui início e fim dentro da figura, e todos os pedaços desse segmento de reta estarão dentro do próprio polígono. No caso aqui, esse retângulo, eu tracei um segmento de reta em que está todo incluído dentro da figura, e também o triângulo tem um segmento de reta com início e fim e todos os seus pedaços dentro do triângulo em si. Já os polígonos côncavos são aqueles que a gente faz um segmento de reta que tem início e fim dentro da figura, porém um trecho desse segmento está fora dos limites do polígono. No caso aqui, olha, nós temos esse polígono em formato de triângulo, que tem um segmento de reta que tem o seu trecho passando por fora da figura em formato de estrela, e também nós temos aqui essa figura poligonal no formato de uma seta, que possui um segmento que está com o seu início e fim dentro da figura, porém um trecho está aí passando por fora da figura. Isso define esses dois polígonos como polígonos côncavos. Bom, dentro de todos os polígonos nós podemos destacar 4 elementos principais na sua construção. Quais são eles? Basicamente, nós temos os vértices, que nós damos o nome de letras maiúsculas A, B, C, D e E. Nós temos as arestas, que são as linhas que ligam esses vértices. Então, aresta B, aresta BC, aresta CD, aresta DE e aresta EA. Ok? Nós temos os ângulos internos, que são esses trechos aqui dentro das figuras, em que nós damos os nomes do próprio vértice em que ele está configurado com acento circunflexo em cima. Então, A, B, C, D e E com acento circunflexo. E por último, as diagonais, que são as linhas que passam por dentro da figura, ligando aí os vértices que não são consecutivos. Então aqui, olha, o vértice A se liga com o vértice D, com o vértice C. O vértice E se liga com o vértice B e com o vértice C. E agora, sem repetir, nós temos que o vértice B se encontra com o vértice D, e assim nós fechamos todas as diagonais desse pentágono, desse polígono. Nesse caso, são essas diagonais da figura, mas dependendo da figura, nós temos mais ou menos diagonais em cada uma delas. Agora, a partir disso, nós podemos nomear os polígonos conforme a quantidade de lados que eles possuem. Se vocês repararem nessa tabelinha que está aqui no nosso quadro, nós temos que os triângulos, os quadriláteros, os pentágonos, os hexágonos são figuras em que nós temos a quantidade de lados, vértices e ângulos internos iguais. Então, um quadrilátero, o próprio nome já diz, quadri, 4. Então ele possui 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos.
Acompanhando toda a tabela, nós temos a nomenclatura do 3 até o 12 e depois passamos para a nomenclatura do 15, do 17 e do 20. Então nós temos o triângulo, o quadrilátero, o pentágono com 5 lados, o hexágono com 6, o heptágono com 7, o octógono com 8, o eneágono com 9, decágono com 10, um decágono com 11, dodecágono com 12, pentágono com 15, heptadecágono com 17 e o icoságono com 20 lados. Ao lado de cada nomenclatura nós temos a construção da figura em sua forma regular, ou seja, em sua forma que possui todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Partindo dessa tabela, nós agora trabalhamos aqui rapidamente com os triângulos, que são classificados quanto aos lados ou quanto aos ângulos. Bom, os triângulos podem ser classificados então quanto aos lados como equiláteros, quando possuem todos os lados com a mesma medida, isósceles, quando possuem dois lados com a mesma medida, e escaleno, quando todos os seus lados possuem medidas diferentes. Já a sua classificação em relação aos ângulos, eles podem ser nomeados como acutângulos, ou seja, todos os seus ângulos são agudos, então todos os ângulos possuem medidas menores que 90 graus. Eles podem ser obtusângulos, ou seja, um ângulo é obtuso, mede mais que 90 graus, ou então retângulo, em que um ângulo mede exatamente 90 graus. Essas são as classificações quanto aos ângulos que os triângulos possuem, que eles são formados. Já os quadriláteros, eles podem ser classificados quanto à relação que os lados opostos possuem entre si. Então nós temos aqui os paralelogramos, que são aqueles quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos. Então esse primeiro exemplo aqui, que nós temos, que pode ser um quadrado, um retângulo, um paralelogramo, em que os lados opostos são paralelos, estão na mesma inclinação, na mesma direção. Já os trapézios são aqueles quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos, ou seja, o par que é formado pela base superior e a base inferior. Apenas esse par possui os seus lados paralelos, então por isso são chamados de trapézios. E nós temos também os outros quadriláteros que não possuem classificação alguma, que são aqueles quadriláteros que não têm lados paralelos e, portanto, não tem nenhum nome especial que os faça ser diferentes dos demais, que é aquele nosso terceiro quadro ali na nossa imagem. Portanto, partindo desse princípio, nós temos então uma classificação interna dentro dos paralelogramos. Nós temos os paralelogramos retângulos, que são aqueles que têm 4 ângulos retos. Essa é a classificação dos retângulos. É a necessidade, é a ordem, é o que eles precisam ter para serem classificados como retângulos. Nós temos os paralelogramos losangos, que são aqueles em que os lados têm a mesma medida. Então todos os lados possuem a mesma medida e por isso são chamados de losangos. E nós temos os paralelogramos quadrados, que são aqueles que têm os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Dessa forma, nós podemos dizer que todo quadrado também é losango e também é retângulo, porque o quadrado satisfaz a única regra de formação tanto do retângulo quanto do losango. Por fim, nós temos aqui um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano nós podemos desenhar polígonos sobre ele. Bom, nós sabemos então aqui que os planos cartesianos, nós quando vamos trabalhar com eles, nós usamos os pares ordenados, que vem nesse formato aqui, ó, XY. Então, por exemplo, o par ordenado 2 e 1 é o par ordenado que está na posição 2 no eixo X e na posição 1 no eixo Y. Então, nós traçamos aqui as retas que estão na mesma direção desses dois números e o ponto de encontro deles é o nosso par ordenado 2, 1. A partir disso, nós podemos construir polígonos dentro desses planos cartesianos. Por exemplo, nós podemos construir aqui um quadrado na direção dos valores que possuem duas unidades, tanto no eixo Y quanto no eixo X.
Então, quando nós cruzamos todos esses valores de unidade 2 em todos os pontos aqui do plano cartesiano, nós conseguimos construir um quadrado, um polígono, nesse plano cartesiano, a partir das informações dadas. Da mesma forma que eu construí aqui, então, um quadrado a partir de um plano cartesiano, pode-se construir um pentágono, um hexágono, um triângulo e infinitas outras figuras a partir de pares ordenados dados numa questão qualquer. Nós temos aqui esse par ordenado 2 e 2. Esse par ordenado é o menos 2, porque o x é negativo, e 2. Nesse caso aqui, nós temos o menos 2 e menos 2. E nesse caso aqui, o 2 e menos 2. Dessa forma, nós temos aqui no plano cartesiano a divisão em primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vocês vão ouvir muito essa classificação em quadrantes ao longo dos anos escolares, e sempre que vocês ouvirem essa classificação, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante, já irão saber a que região do plano cartesiano que nós estamos nos referindo. Ficamos por aqui então na nossa aula sobre polígonos, espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.